Você já deve ter se perguntado ao passar em uma ponte como são feitas essas superestruturas? Como é possível a sustentação de uma grande obra em cima da água? Esse tipo de construção deixa todo mundo muito curioso. As construções feitas em cima da água são muito antigas. Tudo iniciou com o surgimento natural das pontes, pelo caimento de troncos em cima de rios, podendo levar as pessoas de uma margem à outra, facilitando a passagem. O homem, com a observação dos incidentes naturais, aproveitou para sofisticar o feito. Passaram a recriar a ideia usando pedras, troncos e pranchas para criar pontes, utilizando os recursos disponíveis na natureza como palhas, cipós, pedaços de madeira e cordas naturais para dar sustento e mais firmeza às pontes. Muitas técnicas foram desenvolvidas pelo homem desde então, de acordo com o tipo de solo e necessidades que foram surgindo ao longo do tempo. A indústria da construção investe pesado em tecnologia. Conforme as necessidades vão surgindo, novos equipamentos, máquinas e tecnologias são criadas para diversos tipos de construções. E não é diferente para os feitos embaixo d'água, um dos locais mais desafiadores de se construir, já que a instabilidade é gigantesca e os riscos de erros é sempre presente. Esse é o Construction Time. Eu sou Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a extrema construção em cima do oceano. Mas antes de começar este vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos vídeos daqui do Construction Time. O avanço da tecnologia e de técnicas construtivas possibilitou a construção de gigantescas obras e atualmente existem 3 principais tipos de alicerces para a construção debaixo d'água. São eles os tubulões, caixotes e ensecadeiras. Os tubulões são muito utilizados nessas construções. Primeiro, as estacas metálicas tubulares ou as camisas metálicas são cravadas no solo. Depois, toda a lama é escavada de dentro dos tubos para fora, junto com um tanto do solo abaixo deles, geralmente chega a perfurar até o solo rochoso. Com esse processo feito, a armação de ferro é posicionada e o tubo é preenchido de concreto. Não é necessário bombear a água para fora, já que ela não é mais densa que o concreto. A água e a lama vão sendo expulsas para cima conforme o concreto é inserido no tubo. Ele deve ser injetado diretamente do fundo do poço, com técnicas específicas para não ser diluído na água ou na lama. A Ponte Central Bequimão, no Maranhão, e a Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, foram feitas com alicerces do tipo tubulões, assim como muitas outras pelo Brasil. Como há perfuração no poço, essa técnica pode ser aplicada em qualquer tipo de solo, até mesmo nos rochosos, além de permitir atingir grandes profundidades e de ser uma das mais eficientes técnicas, sendo muito utilizada atualmente. Outra técnica bastante utilizada são os caixões. Estruturas de aço ou concreto armado que podem ser utilizados em construções mais próximas ao continente ou com profundidade máxima de água de 50 metros. Os caixões podem ser construídos em solo firme, bem próximo ao local de fixação ou através de docas flutuantes. Podem ter o topo e o fundo aberto ou fechado, mas geralmente o topo fica aberto. Depois de pronto, o caixão é transportado até o local da obra. Aqueles com o fundo fechado podem ser colocados em uma barcaça ou ir flutuando por conta própria, sendo apenas rebocados. O volume do caixão é tão grande que ele flutua, apesar do seu considerável peso. Já com o fundo aberto, pode também ser transportado por uma barcaça ou coloca-se um fundo provisório no caixão para que flutue igual aos outros. No caso de caixões com fundo fechado, antes de baixá-lo, o leito do rio precisa ser nivelado. Isso é feito utilizando barcaças para largar material rochoso no leito do rio. Com o caixão no lugar, as suas câmaras são inundadas de concreto e ele é afundado até o leito do rio ou do mar, sendo içado pelas embarcações com auxílio de gruas para controlar a descida. Também podem ser utilizadas estruturas metálicas cravadas no leito para guiar o caixão. A descida é a parte mais delicada da operação, pois existe o risco de a estrutura se desestabilizar e tombar, ou de uma correnteza o arrastar e ele acabar na posição errada. Já na posição final,
Ele é então preenchido com concreto, areia ou rochas, para aumentar o peso e a estabilidade. Por fim, o pilar da ponte pode ser construído. Caso a parte superior fique submersa ou muito próximo da superfície e deseja-se construir o pilar de ponte em um ambiente seco, pode ser montada uma ensecadeira provisória no topo dele, sendo removida no final. Já os caixões com o fundo aberto possuem uma borda inferior constante, que facilita a sua penetração no solo com o próprio peso. Jatos de água de alta pressão também podem ser instalados na base das paredes laterais, diluindo o solo e facilitando a absorção. Dentro deles há tubos conectados a bombas, que fazem a drenagem da lama do leito, permitindo introduzir ainda mais a estrutura no solo. Nesse caso, com o fundo aberto, tubos de metal podem ser cravados no solo, que é então perfurado, embutidos armações de ferro e largado concreto, formando pilares que serão unidos à base da fundação. No final, o fundo é selado com concreto, a água interna é bombeada para fora, e ele pode ser parcialmente ou totalmente preenchido com concreto armado. O caixão passa a fazer parte da fundação de forma permanente. Essa técnica apresenta um tempo de impenetração em torno de 6 a 7 horas. Essa doca chamada de Kujira, da empresa Acione, mantém um recorde mundial. Ela consegue construir um caixão de concreto reforçado gigantesco. Isso tudo feito numa embarcação, o que a torna uma fábrica flutuante, já que são pessoas que fazem a construção. Outra técnica muito utilizada para a construção embaixo d'água são as ensecadeiras, estruturas de contenção que são montadas no local onde será construída a fundação da ponte. Elas podem ser de diversos tipos e depois posicionadas. É feita a drenagem de toda a água interna e draga-se a lama com bombas. Dessa forma, a construção pode ser feita como se estivesse em solo firme, perfurando o solo, inserindo armações de ferro e realizando a concretagem. A única diferença é que a pressão da água nas paredes da ensecadeira pode ficar bem grande conforme a profundidade aumenta, possibilitando que a água se infiltre pelo solo para dentro da ensecadeira. Esse comprimento poderia ser aumentado com a construção de uma parede mais espessa, ou no caso das ensecadeiras, inserindo as suas paredes mais profundamente no solo. Em alguns projetos, a profundidade ideal que elas devem ser incorporadas no solo torna o projeto inviável, e compensa-se isso com o bombeamento constante dessa água que se infiltra na área de trabalho, o que também ajuda caso tenha algum vazamento através das conexões entre as paredes. No final, bombeia-se a água para dentro da estrutura novamente de maneira controlada e remove-se as paredes de contenção, ficando somente a fundação. O projeto de ensecadeira deve ser feito com extrema cautela para evitar pontos fracassados, que possam comprometer toda a estrutura, levando ao colapso e inundando uma área que poderá ter pessoas trabalhando. Mas a maioria de seus trabalhos internos só são realizados quando a água está calma. Nessa situação, é mais fácil identificar possíveis falhas na estrutura, que ocorrem mais lentamente e de maneira previsível. Além disso, algumas bombas de água de emergência geralmente são instaladas no local para aumentar o tempo de evacuação disponível em caso de algum vazamento. Essa técnica também é utilizada em outros projetos na água, como na construção de grandes barragens permanentes e portos. Geralmente são usadas pranchas de metal que são cravadas no solo com martelos, como os pneumáticos, e conectadas entre si, além de ser aplicada um selante ao longo das conexões, fazendo a vedação da água. As paredes também são mantidas internamente com vigas de metal. Ou a profundidade para cavá-las no solo for muito grande, uma alternativa para que a estrutura não se mova é construir diversas células de ensecadeiras de metal. Elas são preenchidas com o material do solo, como terra, areia ou rochas, para que fiquem ancoradas. Esse tipo de estrutura é muito usada quando a área da construção é muito grande. Porém, conforme a profundidade da água aumenta, as ensecadeiras começam a ficar inviáveis e com maior risco à segurança, devendo ser cada vez maiores e mais suportadas para aguentar a pressão. Além disso, geralmente as ensecadeiras são utilizadas em profundidades de água de até 18 metros.
Conhecer como são feitas as obras em cima da água é algo verdadeiramente interessante, aumentando a atenção para quando observamos as maiores pontes do mundo, que fazem todos os dias a ligação de cidades e economias girarem. A maior ponte de todo o mundo é localizada em Hong Kong, a Baía de Hangzhou. A construção dela, no entanto, exigiu trabalho árduo e avanços notáveis na área da engenharia. Se existe algum ponto negativo nas megas construções marítimas, essas são definitivamente os milhares de desafios que os engenheiros e profissionais enfrentam diariamente para dar continuidade aos projetos. Para se ter uma ideia, a obra em Hong Kong mobilizou cerca de 600 especialistas e exigiu novas técnicas, materiais e equipamentos devido especialmente ao design inovador do projeto. Isso porque a Baía de Hangzhou está localizada em uma área com condições geológicas complicadas, propensa a tufões e grandes ondas. Tais condições marinhas da baía causaram dificuldades diversas ao projeto. A primeira delas, na ancoragem de barcaças e embarcações de construção. Por esse motivo, parte da atividade precisou ser realizada em terra e, posteriormente, os componentes pré-fabricados foram transportados e instalados no local. Os engenheiros levaram 9 anos para chegar aos resultados funcionais. A ponte foi aberta ao público em maio de 2008, reduziu a distância de transporte terrestre de Ningbo a Xangai em 120 quilômetros, permitindo que uma viagem que duraria 4 horas pudesse ser realizada em 2 horas e meia. O nosso país também conta com gigantescas pontes. A maior de todas, localizada no Rio de Janeiro, a ponte conhecida como Rio-Niterói, tem 13 quilômetros de extensão. As fundações dos trechos sobre o mar foram executados com ilhas flutuantes, com usinas de concreto integradas que fizeram a perfuração dos alicerces, utilizando o sistema de tubulões para fazer a contenção da água externa utilizando uma concretagem de baixo para cima, de forma que o concreto, por conta da sua alta densidade, pudesse expulsar a água e não prejudicasse a resistência final da estaca. As estacas então foram encabeçadas por enormes blocos de concreto que tinham a função de distribuir a carga dos pilares para dezenas de estacas da fundação. Um outro grande feito no Brasil é a belíssima ponte esteiada Anita Garibaldi. Com quase 3.000 metros de extensão, a ponte está localizada em Laguna, no sul de Santa Catarina. A ponte esteiada é a única do mundo em curva com mastros centrais, cujo estas também são centrais no eixo da obra. Todo esse avanço da área da construção nos proporciona inalcançáveis benefícios. Podemos dizer que pontes não são apenas uma construção, e sim um conceito. O conceito de atravessar grandes extensões de terra ou enormes massas de água e ligar 2 pontos distantes, acabando por reduzir a distância entre eles. O objetivo final de toda a infraestrutura civil é servir à sociedade, melhorar as comunidades e fazer uma diferença positiva na vida das pessoas. As pontes são um componente crítico da infraestrutura de uma nação, possibilitando o envio de matérias-primas e produtos para fábricas, armazéns, fornecedores, distribuidores, lojas e consumidores finais. As pontes também facilitam as viagens para que os consumidores possam comprar bens e serviços em suas próprias comunidades. Quando uma ponte fecha, a atividade econômica desacelera ou para completamente. Não podemos deixar de ressaltar a beleza que tem essas grandes obras. Além de serem surpreendentemente grandes e com estruturas de tirarem o fôlego, as pontes sempre exaltam beleza e magnitude. Obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos aqui do Construction Time. E se você ainda vai ficar por aqui no YouTube, assista o outro nosso vídeo que está aparecendo na sua tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.